Olá, povo de Deus, muito bom dia a todos, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Estamos aqui para continuar o nosso devocional. Hoje nós vamos falar aqui sobre 2 Samuel capítulo 8, dando continuidade a toda a história de Davi e vamos aprender muito, né? Aí hoje eu quero deixar esse tema para você aprender aqui com aquilo que o Espírito Santo me ensinou também, falou em meu coração através desse capítulo, né? Há 2 passos para você ter uma vida de vitórias, uma vida estável, uma vida ali firmada na presença de Deus, uma vida de conquistas, de bênçãos. 2 passos através de tudo que Davi fez. Aqui em 2 Samuel, no capítulo 8, no versículo 1, a palavra do Senhor te diz assim, olha, e sucedeu depois disso que Davi feriu os filisteus e os sujeitou. E Davi tomou a Meteg-Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas, pois servo de Davi, trazendo presentes. Então, no capítulo 8 você vai ver Davi vencendo todos os inimigos que antes eram um grande problema para o povo de Israel. Nós que acompanhamos toda a história, né, toda a parte de Saul, nós vemos o quanto os filisteus fizeram mal ao povo de Israel, o quanto os filisteus, inclusive, né, tiraram a vida de Saul, de Jonatas e dos outros filhos de Saul também, e de muitos soldados israelenses, né? E a gente sabe o quanto o povo sofreu na mão dos filisteus. Os moabitas também chegaram a ser inimigos do povo de Israel, embora a gente sabe que a bisavó de Davi, Ruth, era de Moabe, era moabita. A gente vê que Davi não destruiu por completo os moabitas, né? Deixou uma parte. Isso seguindo o direcionamento de Deus. E outra, você vai continuar lendo e vai ver que Davi ele foi derrotando os inimigos. Ele tomou a terra de Meteg-Amá da mão dos filisteus. Essa terra, os filisteus haviam avançado contra Israel e tomado a terra de Israel e feito daquela terra a terra deles, né, Meteg-Amá. Então Davi recuperou a terra de Israel. E ainda mais a palavra do Senhor vai mostrando que Davi venceu também os sírios, né, os arameus, venceu os endomitas, isso mesmo, né, é difícil de falar, mas aqui a palavra do Senhor vai mostrando que Davi, ele foi só avançando contra os inimigos e vencendo, e avançando contra os inimigos e vencendo. E qual que era o segredo de tanta vitória nas batalhas de Davi? A Bíblia fala no versículo 6, e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficavam por servo de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Então, vamos dizer que o que acontecia verdadeiramente com Davi é que a mão de Deus estava sobre ele, estava seguindo pela direção de Deus, o que Deus falava, Davi fazia, e por isso ele era vitorioso contra todos os inimigos, porque ele estava realmente na obediência, no temor do Senhor, ele estava realmente ali fazendo o que Deus estava mandando ele fazer, e por isso ele estava sendo vitorioso. Para você ter uma vida de vitórias, é necessário com que você esteja disposta a obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, em todos os desafios, em todos os momentos. Você precisa estar disposto a vencer cada inimigo que se coloca contra a sua fé, que se levanta contra a sua fé. Você tem que obedecer a Deus e subjugar todos os inimigos. Você vê que a palavra do Senhor mostra que alguns Davi derrotava por inteiro, e outros Davi derrotava e deixava uma parte, e aquela parte se tornava servo de Davi, ou seja, ele subjugava os inimigos. Na onde é o lugar dos inimigos, né? Debaixo dos nossos pés, subjugados debaixo dos nossos pés. Então, quem são, pastor, os nossos inimigos? É o pecado, é as tentações de Satanás, é tudo aquilo que se levanta contra a nossa fé para nos abalar espiritualmente, nos tirar da presença de Deus. Tudo isso nós consideramos nossos inimigos espirituais, Satanás e seus demônios. Todo pensamento contrário nós devemos subjugar, nós devemos derrotar. Nós não podemos aceitar isso controlando a nossa vida. Por muito tempo os filisteus que tomaram a terra de Meteg-Amá,
e ali eles fizeram aquela terra ali que era espaço do povo israelita, fizeram ali como sua terra. Então, a partir do momento que você vai permitindo que Satanás, ele vai ganhando espaço na sua vida e você não luta contra isso, ele vai ganhando espaço no seu coração. Pastora, como que o diabo ele ganha espaço no meu coração? Através dos pecados, como eu disse para você, através da mágoa. Às vezes ele toma ali uma terra do seu coração, ele toma um pedaço do seu coração e você vai guardando aquilo, você vai permitindo aqueles inimigos, aquela raiva, aquele sentimento, aquelas lembranças ocuparem o seu coração. Você tem que fazer uma limpeza, você tem que derrotar os inimigos que se levantam contra a sua fé, que se levantam contra a palavra de Deus, né? Eu vi uma frase que me deixou bastante pensativa, eu não lembro quem que citou essa frase, não lembro, mas a frase dizia: é melhor você chorar porque você fez o certo do que você rir porque você pecou. É muito melhor você chorar, mas porque você fez certo, você venceu o pecado, você tá chorando, mas porque você não fez algo ruim que desagradasse a Deus, do que você tá sorrindo, está se divertindo e ter se lambuzado no pecado e ter feito aquilo que é errado. Então, muitas das vezes a gente tem que entender que nós temos que subjugar. Eu tenho certeza que para Davi foi um grande desafio, porque você sabe que por um tempo, quando ele estava fugindo de Saul, Davi chegou a ter que ficar na terra dos filisteus. Ele chegou também a ter que ficar na terra de Moabe. Eu não sei se você lembra, mas Davi levou o pai e a mãe dele lá para Moabe para se proteger de Saul. Então, assim, para ele com certeza foi um grande desafio ter que vir agora vencer, às vezes, aquele povo considerado o inimigo do povo de Deus, que lá atrás ele teve que se refugiar no meio desse povo. Então, mesmo assim, Davi ele obedecia, e porque ele obedecia, Deus dava vitória. É porque ele obedecia, os inimigos estavam cada vez mais subjugados, porque Davi obedecia a Deus, Deus estava guardando Davi. Davi vivia de guerra em guerra, de batalha em batalha. E a palavra do Senhor fala que Davi nunca se machucou, Davi nunca foi ferido, Davi nunca foi atacado, os inimigos nunca conseguiu, vamos dizer, atingir Davi. Por quê? Porque a obediência a Deus em Davi era prioridade, sabe? Então, assim, você tem que, para ter uma vida de vitórias, uma vida estável, uma vida de bênçãos, uma vida firmada na presença de Deus, você tem que estar em primeiro lugar disposta a obedecer a Deus quando Deus fala para você derrotar esses inimigos. O inimigo da inveja, o inimigo da fofoca, esses inimigos da raiva, da mágoa, do pecado que enche a sua mente, o inimigo do vício, tudo aquilo que compromete a sua salvação. Esses inimigos comprometem a sua salvação. E mesmo que você chore por ter que dizer não, e mesmo que você chore por não querer mais, ter que aniquilar esses males da sua vida, é muito melhor você chorar por ter se livrado do pecado do que você sorrir e continuar no pecado com a sua salvação comprometida. Então a Bíblia fala que a fama de Davi se espalhou de uma tal forma, porque ele ia vencendo e as pessoas iam cada vez mais ficando cientes de como Deus era com Davi, como Deus estava abençoando através da vida de Davi. E muitas pessoas enviavam presentes para Davi. Você vai ver aí que Davi recebia várias visitas, pessoas que traziam presentes, porque Davi estava ali sendo uma pessoa, vamos dizer, famosa aos olhos de outras nações, mas a fama nunca subiu a cabeça de Davi. Ele sempre continuou humilde, entendendo que não era por ele, mas era por Deus. Uma coisa que eu vejo aqui em Davi é que Davi, ele em todo momento reconhecia Deus como o único vitorioso, Deus, aquele que estava na frente de tudo e não ele, né? Então, mesmo que ele ganhava presentes, ele não deixou nenhum dos presentes subirem à cabeça. Então, a Bíblia fala que ele derrotou muitos. E uma segunda coisa que me chamou bastante atenção está no capítulo 15, versículo 15, capítulo 8, né, de 2 Samuel, agora no versículo 15, coloca nos comentários. Diz assim, ó: reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi julgava e fazia justiça ao seu povo. Então Davi, ele era o rei, ele era o governante de Israel. Ele estava ali para julgar o seu povo, estava ali para fazer justiça para o seu povo, né? E a palavra do Senhor fala aqui no versículo 16: e Joabe, filho de Jeruía, era sobre o exército, e Josafá, filho de Ailude, era o cronista, e Zadok, filho de Aitube,
e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joiada, estava com os quereteus e os peleteus, porém os filhos de Davi eram príncipes. Então o que eu quero mostrar aqui para você que me chamou bastante atenção? Como que Davi estava organizando o seu reino, né? A palavra do Senhor mostra aí que o comandante do exército de Davi era Joabe, o arquivista real de Davi era Josafá. Os dois sumos sacerdotes do reinado de Davi eram Zadok e Aimeleque. O secretário de Davi era Zeraías. Estou falando aqui assim mais claro para você poder entender. Comandante das tropas de está escrito aqui, nossa, é difícil de falar. Aqui no versículo 18, né? O comandante das tropas de quereteus e peleteus era Benaia. E os conselheiros reais, que eram os príncipes de Davi, eram os filhos de Davi, né? Nos mostrando como ele organizou o reino. Novamente, eu volto a falar sobre isso porque muitas pessoas têm a mente fechada e não conseguem entender. Isso daqui é chamado o quê? Política. Política é a arte da organização. Se você olhar no dicionário o significado da palavra política, é a arte da organização. É governar. Um país sem um governo é um país desgovernado. Nós estamos vendo aqui no reinado de Davi as pessoas que ele colocou ao lado dele para ajudá-los. Tem ali o secretário, tem os sacerdotes que estavam ali só para cobrir em oração e para poder aconselhar espiritualmente, para poder orar pela nação, para poder trazer direcionamento espiritual para Davi. Tem um comandante militar, o chefe do exército, que era Joabe. Tem os conselheiros reais, que ele colocou os filhos dele como os conselheiros reais. Tem aí os comandantes das outras tropas, né? Do queretitas e peletistas, né? Que estava ali, que era Benaia. Enfim, isso daqui é o que? A arte da organização, é a política, né? Muita gente fala, não tem política na Bíblia porque não sabe, não lê a Bíblia, ou se lê, não entende, porque tá aqui a explicação. Então, o segundo passo para a gente ter uma vida de vitória, para a gente ter uma vida estável, para a gente ter uma vida abençoada, é organizar bem a nossa vida, saber bem, né, quem são as pessoas que nos aconselham, quem que nós colocamos aí, até mesmo para poder pedir conselhos espirituais, quem são os nossos conselheiros espirituais. Davi tinha conselheiros físicos, que eram os filhos dele, né, os príncipes, tinha conselheiros espirituais, que eram os dois sacerdotes, Zadok e Aimeleque. Ele tinha aí o comandante do seu exército, né, quando ele ia guerrear, ele não ia sozinho, ele não ia para a batalha sozinho, tinha um comandante do exército, que era Joabe. Então, assim, nós devemos aprender a organizar a nossa vida se nós queremos ter uma vida abençoada de vitórias, uma vida estável, uma vida próspera. Tem muitas pessoas que a vida dela é completamente desorganizada, né? Ela compartilha qualquer coisa com qualquer pessoa, ela conta a vida dela para as pessoas sem nem saber quem é aquela pessoa que pede oração para qualquer um, ela vai recebendo qualquer tipo de profecia, ela vai na igreja só para receber profecia, ela não tem uma igreja fixa, ela não tem amizades fixas, ela não, sabe, aquela vida completamente bagunçada. Dificilmente essa pessoa vai ter uma vida de vitórias, dificilmente essa pessoa ela vai conseguir progredir na vida quando a vida dela é muito bagunçada. A vida financeira, ela não sabe quanto ela gasta, ela sabe quanto ela ganha, mas ela não sabe quanto ela gasta. Se ela for pôr no papel, ela vai perceber que ela tá gastando o dobro do que ela ganha, né? Então a vida toda bagunçada, os sentimentos todo bagunçado, a vida dela em si, né? É tudo bagunçado, ela não se conhece. Eu preguei esses dias para trás sobre se autoconhecer, você conhecer a si mesmo, né? Você olhar mais para dentro de si. Eu preguei um versículo que é: examine o homem a si mesmo, né? Então tem um momento que você tem que olhar para si. Às vezes você já passou tantos anos da sua vida e você não amadureceu, sua vida continua uma bagunça, sua casa continua uma bagunça, seus sentimentos continuam uma bagunça, seus relacionamentos continuam uma bagunça, sua vida espiritual uma bagunça. Como que você quer ser uma pessoa vitoriosa assim? Na verdade, você tem que organizar a sua vida. Davi, para ser vitorioso como ele foi, para ser o maior rei que Israel já teve, não foi por acaso. Ele, em primeiro lugar, derrotou todos os inimigos que pudessem atrapalhar novamente
a vida de Israel, que muito atrapalhou e poderia atrapalhar novamente, porque a gente sabe que esses inimigos estavam sempre querendo avançar, sempre querendo atrasar o progresso de Israel. Então Davi deu um basta nisso, foi lá e acabou com tudo, né? Acabou com todo tipo de inimigo que já lá atrás havia feito muito mal. Às vezes tem um vício aí na sua vida que já te fez tanto mal. É um vício maligno aí que já fez tanto mal para você, que já atrasou tanto a sua vida. Às vezes é o vício do cigarro, às vezes é o vício da prostituição, da pornografia, às vezes é o vício de celular, de internet. Isso daí é seu inimigo, isso daí já te atrasou tanto na vida e você não derrota isso. Você simplesmente deixa esses inimigos ir tomando espaço na sua vida, e por isso você não consegue vencer. Davi foi e acabou, destruiu todos os inimigos e depois ele organizou o palácio, ele organizou o seu reino, né, colocando ao seu lado pessoas de confiança que estariam junto com eles, né? Ele entendia que o reinado, ele era ali o principal governante, o principal administrador do reino, mas ele sabia que acima dele havia Deus e abaixo dele ele precisaria de boas pessoas para poder ajudar. A gente viu isso no governo do Bolsonaro, né? Os ministros, a gente conheceu o ministro da Economia, Paulo Guedes, ministro de não sei o que, e ministro da Justiça, e ministro da Educação, e ministra dos Direitos Humanos, a Damares, né? A gente conheceu os ministros. Então, agora, né, nesse novo governo, a gente vai conhecer os ministros. É muito bom a gente ficar de olho, né? Quem serão esses novos ministros do Brasil, né, gente? E é isso aí, e organizar a nossa vida, né? Então, se a gente quer 2 passos para uma vida de vitória, uma vida estável, e eu creio até para a nossa nação, né, gente? Para a nossa nação, essa palavra, esse versículo, esse capítulo é perfeito. Se a gente quer ter uma nação próspera, uma nação abençoada, nós precisamos, como Davi, né, ter governantes que estejam dispostos a destruir, derrotar todos os inimigos espirituais da nação, que sempre atrasaram a nação. A gente sabe quais são os inimigos espirituais que atrasaram a nossa nação. Principal delas, corrupção. E organizar a nossa nação, colocando pessoas de confiança para ajudar na administração. Isso ainda me causa, vamos dizer assim, muitos pensamentos. Eu sei que muita gente está como eu, pensando muito de como está a nossa nação, de que vai ser daqui para frente. Mas a gente tem como nosso, vamos dizer assim, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, a palavra de Deus. Então, que nós possamos sempre confiar mais na palavra de Deus do que em nós mesmos e que em homens, né? Bem-aventurados aqueles que confiam no Senhor, deposita nele a sua confiança, né? E confia muito mais do que confia em homens. Eu deixei para vocês ontem o Salmo 103. Eu gostaria que vocês meditassem no Salmo 103, principalmente o versículo 19 que eu compartilhei com vocês, que Deus, ele está no controle de todas as coisas, ele está no domínio de todas as coisas, ele reina sobre nós. Amém? Então, assim, eu fiquei ontem muito pensativa como eu iria gravar esse devocional de ontem, né, que eu tô gravando hoje. Mas a palavra de Deus tá aqui. Eu sinto que eu não estou só estudando Davi, se é que você me entende. Eu sinto que eu estou vivendo. Eu tô podendo ver isso na prática. Tudo que a gente aprendeu aqui agora, eu estou vendo isso na prática no Brasil, no nosso país, né? E nos resta orar e confiar em Deus de todo o nosso coração e continuar aprendendo, porque Deus não nos abandonou. Deus não nos abandona jamais. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus Cristo, gente. Poderoso Deus, amado e soberano Pai, nós te agradecemos por esse ensinamento, esse entendimento. Nos mostra verdadeiramente que se nós quisermos ter uma vida de vitórias, os inimigos da nossa fé devem ser derrotados, Pai, do nosso coração. Meu Deus, todo pecado, toda tentação do inimigo, a gente deve se levantar e derrotá-los. Os nossos inimigos não são carnais, a nossa batalha não é carnal. Senhor, as armas das nossas batalhas também não são carnais. Tua palavra diz que não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas contra o mundo espiritual da maldade. E assim estamos nós, firmados na Tua presença, em oração, clamando e orando. Pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelo nosso país. Meu Deus, quantas pessoas também têm uma vida completamente desorganizada. E agora, nessa troca de governo, está desesperada e com muito medo do que pode acontecer. Mas a vida está completamente desorganizada e por isso causa tanto medo. Que essa pessoa venha, meu Pai, organizar a sua vida,
para que ela jamais venha sentir esse medo de perder ou de qualquer coisa ruim acontecer com a família dela ou com ela, principalmente financeiramente. Tem gente que está vivendo uma bagunça tão grande financeiramente, mas que o Senhor as ajude, ó Pai, que essa palavra venha para despertar essa pessoa, para que aconteça o que acontecer, a vida dela continue firmada no Senhor, a casa dela continue protegida, a vida financeira dela continue estável, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos para a tua glória, e eu peço abençoa o nosso país, abençoa o nosso Brasil. Nós amamos a nossa pátria amada e continuamos em oração por ela, em nome de Jesus. E vocês digam amém, digam graças a Deus, amém? Então é isso, eu aprendi muito. Se você aprendeu também, coloque nos comentários, tá bom? E olha, eu espero vocês amanhã, 7h30 da manhã. Na sexta-feira eu vou vir fazendo perguntas, tá bom? Em nome de Jesus. E eu acho que amanhã nós vamos falar de Mefibosete, filho de Jonatas, uma parte lindíssima da palavra de Deus e vai valer muito a pena, tá bom? Tira print, compartilha, deixa o joinha e ajuda eu a divulgar esse canal para mais pessoas. Eu conto com vocês, tá bom? Beijão no coração de vocês e até a próxima.